Fala pessoal, beleza? Professor Diego Pureza aqui para realizar a correção do simulado com vocês sobre legislação penal especial. Só abrindo um parênteses aqui, todas as questões que eu fiz são questões inéditas, tá? Porque como a maioria versa sobre as alterações do pacote anticrime, tudo aquilo que não deu tempo de cair em concurso público não existe nada, mas tudo com aquele padrãozinho VUNESP. Então vamos começar com a primeira questão aqui da nova lei de abuso de autoridade. Vamos lá, que essa questão aqui, pessoal, tem toda a cara de VUNESP, é o padrãozinho que eles vão brincar com a letra da lei. Ó. Em relação à lei 13.869, assinale a alternativa incorreta. Então preste atenção para não cair em pegadinha, hein? A alternativa A, as condutas descritas nas respectivas leis, constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente, quando com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Qual que é o detalhe? Em sala de aula eu bati muito nessa tecla. A nova lei de abuso de autoridade não admite crimes culposos e nem crimes por dolo eventual. Todos com dolo direto, todos com dolo específico. E a lei ela vai destacar lá no artigo 1º as três finalidades, ou para beneficiar a si ou terceiro, ou para prejudicar terceiro, ou por mera satisfação ou capricho pessoal. Tem que estar presente pelo menos uma dessas finalidades para constituir crime de abuso de autoridade. Então essa alternativa A está correta, mas de novo, nós estamos buscando a alternativa incorreta. Então não é aqui a alternativa A que nós queremos. Vamos continuar. Alternativa B. Reputa-se agente público para os efeitos da respectiva lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, emprego, cargo ou função em órgão ou entidade pública. Perceba, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. É aquele mesmo conceito de funcionário público nos crimes praticados contra a administração pública. Tá certo, não tem erro nenhum, aqui tá tudo certinho, a alternativa B está correta. De novo, não é a que nós procuramos. A alternativa C agora. Os crimes de abuso de autoridade são, em regra, perseguidos mediante ação penal pública condicionada. Opa, tá aqui, pessoal. Essa é a alternativa incorreta. Por quê? Na lei de abuso, nós percebemos, eu destaquei também isso bastante em sala de aula, que é um artigo completamente inútil. Lá na nova lei, o legislador colocou um artigo que repete a regra já prevista no Código Penal e já prevista no Código de Processo Penal. A regra de que são crimes perseguidos por ação penal pública incondicionada. E, excepcionalmente, quando a acusação perder o prazo para oferecer denúncia, cabe aquela que está na Constituição Federal, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Percebam, não existe nenhuma hipótese, nem por exceção, de ação penal pública condicionada à representação. Então isso é pegadinha de concurso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos para a alternativa D. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos, pode ser um dos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade. Está correto. Vejam, nós temos 3 efeitos da condenação e nenhum deles são automáticos. Esse é um deles. É aquele em que o sujeito que abusou da autoridade vai ter a obrigação de reparar o dano causado à vítima. Só que tem uma condição. Qual é a condição? Exige pedido da vítima. É necessário que a vítima apresente um pedido e demonstrando minimamente o seu prejuízo, porque o juiz criminal só vai fixar o valor mínimo da indenização. Se a vítima quiser buscar um valor maior do que fixado pelo juiz criminal, vai ter que buscar no âmbito civil e aí já foge da nossa aula aqui. E a última alternativa aqui, voltando para a tela, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Tá certo, é aquela velha história que nós destacamos em sala, que essa lei proíbe o crime de hermenêutica, criminalizar pessoas porque aplicaram a lei penal e tem mera divergência com outras. A mera divergência não pode constituir crime de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilos? Fácil? Pessoal, vamos para a próxima questão então, a questão do Teotônio, né? Essa questão foi para marcar mesmo. Vamos lá para a tela. Teotônio,
investigador de polícia, há meses vem trabalhando em importante investigação cuja pretensão é revelar grande esquema envolvendo o tráfico de drogas e organizações criminosas. Vejam, isso é típico da VUNESP, ela sempre vai encher a bola do cara para vocês não tentarem pesar a mão contra ele. Vamos lá. Ao realizar a abordagem de importante membro da organização criminosa, Teotônio passa a buscar informações que podem ser fundamentais para um desfecho exitoso da investigação. Após o abordado se negar a falar, então o criminoso, o suspeito, não quis falar, direito de silêncio, né? Teotônio, temendo pela impunidade dos demais criminosos, olha como a finalidade é nobre, ameaça o abordado, ó, olha a ameaça aqui, ó, avisando que se não revelar informação relevante sobre os comparsas, irá agredi-lo. Ou seja, o investigador falou, ou você abre a boca ou te encho de porrada. Foi mais ou menos isso. Então vejam bem, o que ele queria? Ele ameaçou alguém com a finalidade de obter informação, hein? Já sabem o que é isso, né? Vamos lá. O abordado diz tudo o que sabe e logo em seguida é liberado por Teotônio. A partir das informações narradas acima, é correto afirmar que a ação de Teotônio é justificada pelo estrito cumprimento de dever legal, especialmente em razão de sua finalidade de obter êxito nas investigações. Conversa fiada. O estrito cumprimento de um dever legal exige, pessoal, que a lei mande você fazer algo. E lei nenhuma no Brasil e talvez no mundo manda um policial ameaçar um suspeito para que ele abra a boca, para que ele emita informações. B. Teotônio praticou o crime de ameaça. Vejam, até poderia ser o crime de ameaça, mas nós temos um ainda mais específico. C. Teotônio praticou o delito de ameaça, porém terá direito ao perdão judicial por colocar acima de seus interesses o interesse público. Claro que não, né, pessoal? Aqui seria uma brincadeira com aquele princípio do direito administrativo, o princípio da supremacia sobre o interesse público sobre o privado, mas está longe de ser o caso. D. Teotônio cometeu o crime de tortura, nos termos da Lei 9.455, com aumento de pena por se tratar funcionário público no exercício de suas funções. Porém, permanecerá no cargo em que ocupa. Opa, essa aqui já dá uma balançada, hein? E a letra E. Teotônio cometeu também o crime de tortura, nos termos da mesma lei, com aumento de pena por se tratar de funcionário público no exercício de suas funções e o mais importante, é aquilo que mais cai em concurso, e deverá perder o cargo conjugado com a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Pessoal, é mesmo a alternativa E. Nós batemos muito nessa tecla, é um dos pontos mais cobrados em questões de concurso público promovido pela VUNESP. É um claro recado que ela quer dar para os funcionários públicos. Tem outros, mas uma das modalidades da tortura é essa. Você pode ser um funcionário público ou um particular. Ameaça alguém com a finalidade de obter informação. Pelo fato de se tratar de um funcionário público, tem aumento de pena. E quando se tratar de uma condenação de um funcionário público por tortura, aqui há um efeito automático da condenação. A perda do cargo, função pública e a sua interdição, ou seja, vai ter um prazo de quarentena que o funcionário não poderá mais pisar no cargo público pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade que for aplicada na sentença. Letra E. Beleza? Tranquilos? Vamos para mais uma questão agora, pessoal. Mas agora versando sobre a lei de drogas, a lei de entorpecentes. Vamos lá. A Lei 11.343 estabelece normas para a repressão à produção não autorizada ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. A esse respeito, é correto afirmar que, vamos lá, A. O porte para consumo pessoal deixou de ser crime com a respectiva lei, especialmente diante da ausência de previsão de pena privativa de liberdade para quem praticar a conduta. Eu bati bastante também nessa tecla com vocês em sala de aula, que o artigo 28, lá, o porte para consumo de drogas, não deixou de ser crime, pelo contrário. Hoje é pacífico o entendimento de que é crime, ponto e acabou, apesar de não ter pena privativa de liberdade. Tem outras penas educativas, penas leves, mas não cárcere, mas ainda assim é crime. Então, a alternativa A está equivocada. Vamos lá, vamos continuar. B. Para a devida diferenciação entre o delito de tráfico de drogas e o porte de droga para o consumo pessoal, tanto a autoridade policial quanto a autoridade judiciária levarão em conta apenas a quantidade da droga apreendida e
Errado. Não é apenas esse critério. Nós estudamos vários, as caracterizações da prisão, os antecedentes do agente, a conduta social, as características do comportamento em que se desenvolveu a ação criminosa, várias outras características. A quantidade é só apenas uma das características. C. Configura delito de tráfico de drogas, com possibilidade inclusive de prisão em flagrante válida, a conduta de vender droga a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Galera, é essa aqui. Muito cuidado, essa letra C é a grande inovação do pacote anticrime. O pacote anticrime colocou um dispositivo no tráfico de drogas, tornando válida a prisão em flagrante de um traficante que é preso por um policial disfarçado. O policial entra disfarçado e se passa, por exemplo, por usuário para comprar a droga do traficante. O traficante leva a droga, ele sai da moita, está preso em flagrante. Antes tinha muita divergência nos tribunais para falar que isso era flagrante preparado e, portanto, crime impossível, mas nós aprendemos isso. Como o sujeito, ao levar a droga, ele já portava, ele já guardava, ele já tinha em depósito, o crime já havia sido consumado. O policial não plantou droga, ele estava infiltrado para arrastar, para trazer, para atrair o traficante com a droga. Portanto, o flagrante é válido. Essa letra C é o novo dispositivo do pacote anticrime aí na lei de drogas, beleza? Vamos continuar. D. Todos os delitos previstos na lei de combate às drogas são de natureza dolosa, não se admitida em nenhuma hipótese a modalidade culposa. Errado, nós temos um crime apenas que admite a modalidade culposa na lei de drogas, que é o crime de prescrever ou ministrar drogas ou daquelas drogas que o paciente não necessita ou em dosagens excessivas. Então tem sim um crime ali na modalidade culposa. E para a caracterização do delito de associação ao tráfico, é necessário a associação de, no mínimo, 3 ou mais pessoas. Pessoal, a associação para o tráfico de drogas, o erro está aqui, ó, o número de pessoas. É a velha pegadinha da VUNESP de ficar trocando o número de pessoas. Está lá no artigo 35 da Lei de Combate às Drogas. Beleza? Tranquilos? Ó, próxima questão é da Lei Maria da Penha. Quando cai Lei Maria da Penha, detona. É uma lei que não foi alterada pelo pacote anticrime, mas sofreu diversas alterações nos últimos 3 anos por outras leis. Então vamos ver essa questão que eu separei aqui para vocês. Vamos lá. A respeito das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, assinale a alternativa incorreta, hein, pessoal? A. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a suspensão da posse ou cassação do porte de armas com comunicação ao órgão competente nos termos do Estatuto do Desarmamento. Pessoal, essa está incorreta. Não é cassação. Nós aprendemos que sobre a posse é mesmo a suspensão e sobre o porte é a restrição. Ou seja, vai se limitar ao exercício da função se o agressor for um policial. Ele não pode trabalhar sem arma se ele for um policial. Não é a cassação. O erro está aqui, ó. As demais alternativas todas estão corretas, ó. Vamos lá conferir. B. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor o afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Certo, é medida protetiva. C. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores e, claro, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. D. O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a prestação de alimentos provisionais ou provisórios para a ofendida. Certo também. E aí? O juiz poderá aplicar de imediato ao agressor a proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação, essa é a mais comum, a aproximação da ofendida, seus familiares, das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Então perceba que quando cai Lei Maria da Penha é no detalhe, tem que encontrar aquela palavrinha que consta o erro, beleza? Próxima questão, separei uma questão para vocês da Lei 9.099, Lei do Juizado Especial Criminal. Questão leve aqui, vocês podem perceber que a redação é bem simples, mas que tem detalhe. Ó. A composição civil dos danos, vamos lembrar. Diego, o que era a mesma composição civil dos danos? Era o acordo entre criminoso, o suposto autor do fato, e a vítima. Aquela historinha do verdadeiro balcão de negócios que eu expliquei para vocês. É uma hipótese ali que, se tiver acordo, cabe, extingue a punibilidade. Vamos ver aqui quais são as alternativas. Ó. A.
será admitida apenas nos crimes de ação privada. B. Será homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. C. Se descumprida, dá ensejo à reabertura da instância penal. D. Não pode ser realizada quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Então vejam, aqui eu já vou conseguir eliminar duas para vocês, porque se vocês separarem B, a e a D seguem no mesmo sentido, porque a fala que é só nos crimes de ação penal privada, enquanto que a D fala que não pode ser realizada nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ou seja, elas, com outras palavras, falam a mesma coisa, e nós não podemos ter duas alternativas corretas. Então a e a D estão erradas. Na verdade, a composição civil dos danos não tem nada a ver com o tipo de ação penal. E não se aplica em relação às contravenções penais. Ora, se a lei do Juizado Especial Criminal é uma lei aplicada às infrações penais de menor potencial ofensivo, ela vai se aplicar tanto aos crimes cuja pena máxima não extrapola os 2 anos, como às contravenções penais. Então isso aqui está errado também. Nós temos aparentemente duas questões aí. Qual que é o detalhe? Eu vou pular direto para C, ó. Se descumprida, dá ensejo à reabertura da instância penal. Essa está errada também, e eu bati bastante nessa tecla em sala que falei o seguinte para vocês. Imagina que a vítima e o criminoso fazem um acordo. Ó, vamos fazer o seguinte, você não me processa mais criminalmente, eu te pago uma indenização de R$1.000, beleza? Beleza. Aí o juiz homologa esse acordo. Eu já vou entregar agora a resposta correta, que só sobrou a B. O juiz homologa o acordo mediante uma sentença, pessoal, irrecorrível. Irrecorrível. Óbvio que ela é irrecorrível. Tá na lei isso. Mas óbvio por quê? Quem que vai recorrer? Se o criminoso e a vítima fizeram um acordo, quem que vai recorrer? Quem teria interesse? Ninguém. Só que lá tem um dispositivo que vai falar com outras palavras, é claro, que se o sujeito der o calote, a vítima vai ter que cobrar isso no âmbito civil, vai ter que executar a dívida lá com uma ação civil. O criminal já morre aqui, o criminal já vai sepultar o interesse e não vai ter mais absolutamente nada para rediscutir o assunto. Então, muito cuidado, aqui é detalhe, beleza? Vamos para mais uma questão, então, agora previsto no Código de Trânsito Brasileiro, hein? Falamos muito aí dos crimes de trânsito. Vamos lá. Os crimes de homicídio e lesão corporal previstas no Código de Trânsito são... Faça essa aqui, hein, pessoal? Essa é fácil e são os 2 primeiros crimes do Código de Trânsito e são todos culposos. Muito fácil isso aqui porque se tiver dolo, mesmo que na direção de veículo automotor, tô lá no meu carro, eu quis atropelar, eu quis matar a vítima, eu vou para o crime de homicídio doloso do Código Penal e no Código de Processo Penal eu vou para júri. É diferente do Código de Trânsito. O Código de Trânsito só trata do homicídio na direção de veículo automotor culposo e lesão corporal culposa também na direção de veículo automotor. Puxa, Diego, mas eu tenho homicídio culposo no Código Penal também. Não tem problema. O Código de Trânsito é lei especial. Então, se eu for praticar esse crime de homicídio culposo com o meu carro, tem um fator especial que faz invocar o Código de Trânsito brasileiro, tá bom? Então, essa questão foi mais leve e mais tranquila sobre o CTB, tá bom? Vamos para mais uma questão, então? Vamos lá, eu separei essa questão aqui para vocês, ó. Vamos trabalhar sobre os crimes de racismo, preconceito, ó. Determinado agente de empresa de publicidade, no processo de recrutamento de modelos fotográficos para a campanha de famosa marca de sabonete, impediu a inscrição de modelos negras, com argumento, a segregação, com o argumento de que a campanha faria a analogia da pele clara à limpeza. Olha o racismo, hein? Assim, seriam recrutados somente modelos de pele branca. Segundo a Lei 7.716 de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, ao não autorizar a realização dos testes por modelos negras, exigindo aspecto próprio de raça ou etnia, e no caso até a cor, o agente da empresa de publicidade estará sujeito a, sem prejuízo das outras sanções do crime, primeiro, prestação de serviço à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial. B. Contratação exclusiva de modelos negras, modificando a essência da campanha. Não. Por mais que ele cometa crime, o Estado não vai obrigá-lo a fazer o contrário, né? Contratar modelos negras. Isso aqui já seria um exagero. C. Manutenção da campanha, já que a liberdade de criação deve suplantar a intervenção do poder público. Não também, né, pessoal? Por quê? Porque aqui ele extrapolou a liberdade dele, já começa a ofender, começa a praticar racismo. D. Proibição de veicular propaganda de seu produto por 6 meses. Não existe isso. Como assim o Estado vai interditar o direito do cara de fazer propaganda?
E E, prestação de serviços à comunidade, sendo defesa a realização de atividades de promoção da igualdade racial. Vejam, temos a letra A e a letra E. Uma delas está realmente prevista na lei. Qual que é a diferença? A diferença é que a A fala em serviço de prestação de serviço à comunidade de forma genérica e inclui a atividade de promoção de igualdade racial. Ou seja, o cara pode também ser condenado a assistir programas de combate e prevenção ao racismo. Já a letra E fala a mesma coisa, só que fala o seguinte, ó, sendo defeso, ou seja, ele vai participar de atividade de promoção de igualdade racial se ele, autor do crime, quiser. Então a pergunta, depois de interpretar essas duas alternativas, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte, e aí? Será que o juiz pode condená-lo por isso? Ou será que ele só cumpre essa pena se ele quiser? Galera, sendo bem franco, independentemente do grau de gravidade, aí, do peso de cada sanção penal, vocês já viram criminoso escolher pena? Nunca vi isso, não existe. Óbvio que criminoso não escolhe pena, portanto a alternativa correta é a alternativa A. Está errado esse sendo defeso aqui. Ele não pode se excusar, se afastar do cumprimento da pena a bel prazer. Beleza? Questãozinha aqui bem no detalhe mesmo. E para finalizarmos, uma questão boa aqui sobre a lei dos crimes hediondos, e essa foi uma das mais alteradas pelo pacote anticrime. Vamos lá. Nos termos da Lei 8.072 de 1990, são considerados crimes hediondos, ou seja, estamos perguntando aqui o rol taxativo do que é e o que não é crime hediondo. Vamos lá. Homicídio qualificado é extorsão simples. Opa! Não é qualquer extorsão que é qualificado. E o estupro? B. Estupro de vulnerável. Roubo com emprego de arma branca. Olha a pegadinha. Roubo com emprego de arma branca é até novo, veio lá com o pacote anticrime, mas não como crime hediondo, apenas no Código Penal. E o homicídio praticado por atividade típica de grupo de extermínio, esse está certo. C. Epidemia simples, errado, é só epidemia com resultado morte. Estupro e estupro de vulnerável, aí está certo. D. Epidemia com resultado morte. Roubo com emprego de arma de fogo, certo? Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Opa, tá certo. Essa aqui, pessoal, letra D. Tudo bate aí com a lei dos crimes hediondos. Vamos encontrar o erro da alternativa E. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente vulnerável, certo? E extorsão simples não, acabei de falar. Só a extorsão qualificada é que vai entrar aqui, pessoal, nas modalidades da lei dos crimes hediondos, beleza? Eu espero que tenham sanado as dúvidas aí de vocês, para quem eventualmente errou e não sabe, não conseguiu identificar o erro, e para quem foi muito bem aí, parabéns, continue nesse ritmo, vamos com tudo e continue contando comigo nessa reta final pré-edital, hein, galera? O edital tá chegando, então podem contar conosco aí, força máxima nessa reta final, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.